Olá, companheiros de missão, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos muito felizes de poder continuar aqui com o nosso momento de Minutos com a Bíblia. Agora entrando um pouquinho num tema diferente, temos nos preparado para os outros estudos de Daniel, mas hoje nós queremos começar a tratar de um tema muito relevante que se chama, que eu vou chamar de Cristo e o divórcio. Eu preguei sobre esse tema em 2015 para 2016, 2015 mais específico, na Igreja Batista do Estoril, quando estávamos fazendo a explanação do Sermão do Monte. Sabemos que esse tema é um tema delicado, é um tema complexo, né? Nós não podemos tratá-lo de forma relapsa, nós precisamos trabalhar isso com muita sinceridade e com total dependência de Deus. Esse tema afeta milhões de pessoas hoje em dia no mundo, no nosso país. As igrejas sofrem também, sofrem por causa do divórcio, também sofrem pela falta de compreensão adequada desse tema, né? Ninguém precisa ser um expert para dizer que o divórcio é sempre algo traumático. Há anos atrás, esse assunto era tratado de forma superficial. Em geral, as pessoas divorciadas eram vistas com muita reserva. No entanto, essa situação ela está mais comum do que imaginamos, né? O pesquisador George Barna, em 1999, ele fez uma pesquisa sobre divórcio nas igrejas e ele concluiu que os números eram praticamente os mesmos na igreja ou fora dela. Uma pesquisa do Instituto Gallup indicou que 10% dos protestantes e 10% dos católicos são divorciados e que 26% dos protestantes e 23% dos católicos já foram divorciados em algum momento. Mais de 1 milhão de crianças nos Estados Unidos sofrem o divórcio de seus pais a cada ano. Mais de 50% dessas crianças nascerão este ano experimentando o divórcio dos seus pais antes que eles completem 18 anos. Então veja que o assunto é muito, muito complexo, muito difícil. Na internet você pode encontrar um artigo, Os Efeitos do Divórcio sobre a América, é um artigo que está em inglês, né? E esse artigo é muito interessante porque ele trabalha sobre essa questão do divórcio. O resumo executivo do relatório da Fundação Herança, Heritage Foundation, diz que a cada ano mais de 1 milhão de crianças americanas sofrem com o divórcio de seus pais. Além disso, metade das crianças que nascerão vão, como eu disse, ver seus pais se divorciando antes que completem 18 anos. Todos os dias nós lemos nos jornais de que a situação entre os relacionamentos tem se tornado muito complexa. E também vemos os efeitos devastadores, físicos, emocionais, financeiros, que o divórcio acaba gerando na vida destas crianças, na idade adulta e também nas próximas gerações. Esses danos do divórcio são extensos e nós podemos dizer que eles incluem algumas coisas que eu quero tratar aqui antes de nós entrarmos especificamente no texto bíblico. Primeiro, uma das consequências é uma crescente frequência de abusos de todos os tipos. Filhos de pais divorciados demonstram mais problemas emocionais, de saúde e de comportamento. É mais fácil para um filho que vê o divórcio de seus pais, por exemplo, envolver-se em crimes, em drogas, e também o nível de suicídio também é muito alto, não é? Outra coisa que é interessante perceber é que crianças de famílias divorciadas têm mais dificuldade em ler, escrever, soletrar e aprender matemática. Também tem maior probabilidade de repetir de ano, de não completar o colégio, de não completar a faculdade. Esses dados que eu estou passando são dados de pesquisas, certo? Não são coisas da minha cabeça, só para alertar você. Outra coisa é que estas famílias
que antes do divórcio não eram consideradas pobres, geralmente quando passam por um processo de divórcio, veem sua renda cair em 50% ou até 50%. Né? Quase 50% passam para a pobreza após o divórcio. E também algo interessante de que a vida religiosa tem sido ligada à saúde, à melhor saúde dos casamentos, a casamentos mais duradouros, a uma melhor qualidade de vida. Mas quando ocorre o processo de divórcio dos pais, essa situação tende a cair. Né? Essas informações que eu estou compartilhando com vocês é de um livro de Archibald Hart, Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio, da editora Mundo Cristão, e acho que é uma excelente ferramenta para aqueles que querem estudar um pouco mais sobre esse assunto. Esses dados nos mostram a importância de tratar desse assunto. No entanto, nós não podemos falar de divórcio sem falar de casamento. Sem esse pano de fundo, não dá para entender o conceito bíblico de casamento, o que é que a Bíblia fala de divórcio, e uma pergunta que muitos já me fizeram no Ministério Pastoral, e muitos acabam fazendo, nesse período de transição antes de viajarmos para a França, também muitos têm feito. Eu posso casar novamente? Essa é uma pergunta que muitos trabalham. Então, nosso objetivo é trabalhar um pouco dessa questão à luz da Bíblia. Né? Por isso que a situação é mais grave do que muitos imaginam. Hoje em dia, há uma série de noções erradas, baseadas muitas vezes em conceitos liberais. Há muitos que tentam também psicologizar o tema, né, sem ter o cuidado de fazer uma exegese bíblica cuidadosa da palavra de Deus. Mas há algo pior. O mundo que vivemos vive em mudanças tão rápidas que não dá tempo de digerir toda essa situação. E isso é algo muito preocupante. Muitos casais são analfabetos bíblicos quanto ao casamento, quanto à família, à criação de filhos, e isso até mesmo na igreja, para não dizer principalmente dentro da igreja. Hoje em dia a sociedade vive um colapso social, onde as pessoas não querem assumir suas responsabilidades, não querem casar, não querem ter filhos, não querem estudar, eles querem apenas viver a vida, desfrutar a vida. Na minha época, ser adolescente era algo que ia até por volta dos seus 18 anos. Mas há, por exemplo, psicólogos britânicos, hoje ligados à neurociência, que estão afirmando que a adolescência vai até os 25 anos. Né? Programas de televisão estão repletos desses estereótipos de jovens adultos que não querem assumir a responsabilidade da vida adulta. E há também aqueles personagens que querem romper com seus pais, ou responsáveis, autoritários ou superprotetores, e virar adultos, mas às vezes eles também sentem dificuldades de cortar esses laços familiares. Ou seja, há hoje em dia uma infantilização da adolescência, da juventude, de modo que muitos jovens e adolescentes não sabem como resolver os dilemas da existência, não sabem como tomar certas decisões. Para piorar, a situação que vivemos é de uma época em que se está criando uma glamourização das uniões livres, ou seja, as pessoas vão morar juntas, isso aparece na televisão, nos filmes, nos programas de auditório como algo normal. E as pessoas vão observando seus artistas, os seus ídolos, que vão se juntando, e eles chamam isso de casamento, e se separando, e fazendo, como dizem aí por aí, fazendo a fila andar. Já se fala, alguns falam até de que existe o namorido, um nome estranho, algo híbrido entre namorado mais marido, em que não é nenhuma coisa nem outra. Né? Tudo isso exige uma resposta da igreja, uma resposta baseada na palavra de Deus para os lares cristãos. Precisamos discutir os elementos básicos do casamento, precisamos falar abertamente sobre divórcio. Nós não podemos continuar na dependência de que as instituições sociais façam isso por nós, porque na verdade nada farão. Aliás, o Estado, o Judiciário, a Universidade, todos os meios sociais sempre apoiaram o casamento por motivos não bíblicos e com isso semearam a sua própria destruição. Se nós não fizermos a nossa parte, começar a ensinar aos nossos casais, os nossos jovens, nossos adolescentes, saibam, o mundo vai ensiná-los com as suas ideologias.
Então estamos numa cultura de transição, onde os valores antigos estão sendo desafiados dentro e fora da igreja. E assim nós estamos vivendo uma grande complexidade. Que complexidade é essa? A primeira é que os cristãos estão confusos. Eles não estão seguros sobre o que devem crer. Segundo, eles não sabem o que é tradição e o que é ensino bíblico. Terceiro, eles querem rejeitar as tradições humanas e buscar uma posição mais bíblica. Mas, infelizmente, e essa é a quarta concepção que eu consigo analisar aqui, não sabem onde achar a ajuda que precisam. Por isso, nessa primeira parte desse tema complexo, nós precisamos voltar à Bíblia, precisamos voltar às Escrituras. E eu quero trabalhar nesse vídeo algumas noções básicas sobre o casamento. Visto que o divórcio é a dissolução do casamento, é necessário saber o que é que o divórcio dissolve. Há pessoas que falam de pessoas divorciadas como ainda casada aos olhos de Deus. No entanto, essa linguagem não é bíblica. Então, o que é casamento? Em primeiro lugar, contrariamente do ponto de vista contemporâneo, casamento não é algo humano, no sentido de que não foi formado por alguma instituição humana. Quem estabeleceu, instituiu e ordenou o casamento foi o próprio Deus, no princípio da história humana. Gênesis capítulo 2 e capítulo 3 deixam isso claro. O casamento foi designado por Deus como elemento fundamental na sociedade humana. Antes de existirem uma igreja, antes de existirem a escola, antes de existir o comércio, antes mesmo de existir o Estado, Deus instituiu formalmente o casamento. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:24, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Se o casamento fosse algo humano, então os seres humanos podiam repudiá-lo. Mas como foi o próprio Deus, o construtor da família, então somente ele tem esse direito. E segundo as Escrituras, o casamento deixará de existir apenas na era vindoura, quando Cristo vier em sua glória. Outro detalhe importante é saber que a regulamentação do casamento também depende de Deus. O casamento não é para ser regulado segundo os caprichos humanos. Se Deus não tivesse dito nada mais sobre o casamento após sua instituição, então nós teríamos liberdade de criar regras. No entanto, ele não nos deixou às cegas, pois revelou sua vontade nas páginas da Bíblia. Portanto, os indivíduos podem casar, se divorciar e casar novamente, somente se, quando e como ele disser que podem fazê-lo sem pecar. Essa é a importância de estudarmos os princípios do casamento e permanecer firmes neles. Nem o indivíduo de forma privada, nem o Estado possuem competência para decidir quem pode casar ou divorciar-se. Essa é uma prerrogativa de Deus, e ele revelou isso nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, o casamento não é uma instituição, o casamento é uma instituição fundamental. O casamento foi a primeira instituição formada por Deus, sendo a base da sociedade humana. Os ataques que o casamento em nossos dias estão sofrendo, na verdade, são ataques à própria sociedade, mas também ao próprio Deus, que instituiu o casamento. O casamento também é o alicerce da igreja, como uma sociedade especial de Deus, a nova criação de Deus. Quando a casa ou a família de Deus se enfraquece, essa comunidade pactual se enfraquece. Portanto, atacar um casamento em torno do qual foi formada uma casa é atacar uma subunidade básica da igreja. Não é algo leviano, pois é um ataque contra a ordem de Deus no mundo e na igreja. Em terceiro lugar, o casamento não é o que a teologia católica romana e muitos protestantes pensam, uma instituição destinada a propagar a raça humana. Embora Deus tenha ordenado que a procriação seja efetuada como um dever a ser cumprido no casamento, ou seja, Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e somente dentro do casamento, a procriação não é a característica fundamental do casamento. Sustentar, como alguns pensam, que o casamento é biologicamente necessário para que haja procriação é um absurdo e confunde tudo. Particularmente essa ideia
confunde e mescla o casamento como um mero ajuntamento. Se fosse apenas para procriar, não precisava de casamento. Assim como os coelhos, os ratos, os bodes não precisam. Casamento é mais do que o ajuntamento de duas pessoas. Embora possa incluir a relação sexual como um dos seus deveres, não se pode confundir as duas realidades. A procriação da raça humana é uma questão secundária, mas ela não é a principal. Em quarto lugar, é importante entender que não se deve igualar o casamento com as relações sexuais. Uma coisa é a união matrimonial, outra é a união sexual. O casamento envolve a união sexual como uma obrigação central, como um prazer importante, segundo 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Mas a união sexual não implica necessariamente o casamento. O casamento é diferente da união sexual, maior do que ela, e inclui também a propagação da raça. Se fosse a mesma coisa, a Bíblia não falaria de relações sexuais ilícitas. Ao invés de falar de fornicação, falaria de casamento informal. O adultério já não seria adultério, mas bigamia ou poligamia informal. Mas a Bíblia fala de pecado sexual fora do casamento e não dá a mínima ideia de que o adultério venha a ser uma bigamia. Em toda a Escritura, o casamento é diferente de união sexual, lícita ou ilícita. Embora seja difícil aceitar que as relações sexuais não constituem o casamento, quando chegamos à questão do divórcio, muitas pessoas acabam falando outra coisa. Alguns dizem, de forma errada, que o próprio adultério dissolve o casamento porque se realiza um novo casamento. Bem, isso não é bíblico. Pois se fosse assim, Deus não teria dito aos judeus, porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, com a qual foste infiel, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Isso está em Malaquias 2,14. Veja, essa mulher não seria uma coisa nem outra. Precisamos ter cuidado com algumas falas que não são bíblicas. Por exemplo, alguns dizem, bem, isso foi dissolvido aos olhos de Deus. Esse tipo de linguagem e pensamento não é bíblico. A ideia de que o casamento começa na lua de mel se supõe que é ali quando ocorre a primeira relação sexual e que, se não forem feitos os votos, é inteiramente alheia às Escrituras. Se fosse assim, então eu estaria mentindo todas as vezes que eu disse, eu vos declaro marido e mulher. A verdade é que o casamento consuma-se quando os noivos trocam os votos e, diante de Deus e deles mesmos, entram numa relação pactual. Perceba, o casamento autoriza as relações sexuais. Portanto, aquele momento da lua de mel é própria, é santa, porque o jovem casal, estando casado, celebra a união, o amor e a bênção. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 13, verso 4, sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O adultério, embora cause muito estrago na relação conjugal, não dissolve isoladamente o casamento. Portanto, o divórcio como consequência do adultério não é mero reconhecimento e formalização de uma realidade interna, mas é um novo e adicional passo além do adultério. Por que falamos isso? Porque é possível que a mente humana pense, já que a única forma de acabar é com o adultério, vamos forçar a barra e produzir algo. Talvez você pense, que pensamento idiota. Mas eu já ouvi muita gente falando isso. Algumas pessoas até depois dizendo, eu me divorciei porque eu adulterei e a situação levou ao divórcio. Então, não pense que é tão idiota. Isso é mais comum do que nós imaginamos. Mesmo acontecendo adultério, pode haver arrependimento, reconciliação, perdão, restauração. Então, vamos parar por aqui. Vamos recapitular algumas coisas que eu acho que são importantes. Quais são as noções básicas do casamento? São as seguintes. Primeiro, Deus é a fonte do casamento. Então, não se esqueça disso. O casamento nasceu no coração de Deus, foi planejado por Deus, instituído por Deus, orientado por Deus. Segunda coisa, ele é a base da sociedade. Toda a raça humana, toda a sociedade humana está constituída nessa base do casamento, da união entre homem e mulher,
na formação de um lar, de uma sociedade que está construída nesse relacionamento. Ela é a base também da igreja. A igreja é formada por famílias, por casas. Terceiro, o casamento não é somente para a procriação. Não é só para gerar filhos e encher a terra. Há muitos casamentos que não têm filhos. E nem por isso deixam de ser casamentos. E quarto, é mais do que uma relação sexual. É mais do que o envolvimento físico entre duas pessoas. No próximo vídeo, nós vamos nos deter a responder uma pergunta. O que o casamento realmente significa? Somente entendendo o que significa o casamento e a implicação de um divórcio é que vamos poder compreender de forma mais clara o que o Senhor Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Eu espero que essa palavra possa servir de inspiração. E espero também que ninguém venha usar a minha palavra para dizer assim, agora posso justificar meu divórcio. Não. Você vai ver que a linha é bem diferente. O que nós queremos é fortalecer casais, fortalecer famílias, fortalecer pessoas, instruí-las na palavra de Deus, para que elas tenham muito cuidado, que elas pensem antes de casar e quando casadas, pensem muito bem como poderão manter seus relacionamentos para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.